Direto de Belo Horizonte, o CISO e Head de Operações de Cybersecurity do Banco Mercantil vai trazer uma profunda reflexão sobre o papel da inteligência artificial na área de segurança. Vamos receber Ricardo Leocádio, professor. Aí, muito bem. Prazer em revê-lo. Então, por favor, fique à vontade. Vamos à aula. Boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Leocádio, sou o CISO do Banco Mercantil do Brasil, também lido na área acadêmica, por isso o título de professor. E pelo desafio de 2023 e ter mostrado no Security Leaders regional, fui agraciado novamente por falar para todos, e que é um título meio provocador que eu dei, ChatGPT Cybersecurity, Just Marriage and Love in the Air. E por que disso tudo? Porque em janeiro deste ano, essa reportagem entrou na minha vida e me deu muito impacto. Cybercriminosos estão usando o ChatGPT, inteligência artificial, para atacar as empresas. E vou ser bem bairrista aqui e falar no meu dialeto. Uai, esse trem está danado, hein? O que é isso? Na verdade, quando eu vi isso tudo ali, eu sempre achei que esse cara está sempre por trás de tudo. E quando vi isso tudo, eu resolvi fazer um papel de CISO. Mas eu tinha pouca experiência. Eu tinha pouco lido com aquilo, apesar de que o banco tem uma área de inteligência artificial. Nós temos time para aquilo. Mas o conhecimento deles não batiam com esse novo modelo chamado Generate AI. E, naquele momento, eu larguei o meu papel de CISO, peguei meu segundo crachá de pesquisador, professor, e fui fazer um entendimento. Quem é essa tal de OpenAI? O que é esse tal de ChatGPT? O que isso está mudando na vida das pessoas? Estão comentando bastante, inclusive alguém está me atacando. E, quando chegou ali, eu descobri uma palavra nova, que, para quem nunca soube nada sobre isso, LLM. Large Language Model. E quando chegou neste painel, eu descobri que o tal do ChatGPT era um chat com inteligência por trás, chamada GPT, Generate Pre-Training. E não é só ela que estava já no mercado. Existia um tanto de outras, né? E algumas palavrinhas que eu descobri também neste cenário, que é essa parêntese do lado delas. 175B é de bilhões de parâmetros. E cada uma delas com seu modelo. Se a gente for observar ali, por exemplo, a Palm, que hoje está por trás do Bird, né, da Google, já estava nesse painel. Hoje nós estamos falando do Palm 2. E eu fiquei muito encantado, até academicamente, por ser open source, com uma que está escrito LLAMA, que é a Llama, que ela é da empresa chamada Meta. E eu poderia usar no meu computador, e eu aventurei naquilo ali para fazer o seu entendimento. E quando eu vi o que era a palavra GPT, eu fui buscando um pouquinho mais e descobri que esse modelo matemático, o modelo de inteligência artificial, chama-se Transformers, que eles que estão fazendo verdadeiramente a revolução dentro das IAs. É o que a gente conhece mais como generativo. Mas eu não poderia, como acadêmico, só ser simples assim. Eu tenho que explicar um pouco mais. Então, tudo começou com esse contexto. Ave Maria cheia de... E é isso mesmo. Quando a gente pensa numa frase, nós temos uma palavra seguinte. E 6 profissionais da Google, que trabalham no Google Translator, tinham um problema. Eles sabiam traduzir muito bem uma palavra, de uma língua para outra. Mas algumas o Google Translator vacilava. Eles foram para a academia, para Harvard, para resolver este problema, né? E eles criaram um título que eu gostaria que todo mundo lembrasse: Attention is all you need. Atenção é tudo que você precisa, e quem debruça sobre esse artigo vai ficar maravilhado com ele, porque, realmente, só preciso de atenção. Mas não temos tanto tempo para explicar sobre ele. É mais fácil explicar assim. Traduzir Ave Maria para cheio de graça para 2 línguas diferentes foi muito fácil. Mas quando o Google Translator pegou para traduzir essa frase, e aí ele viu que
não dava certo. Por quê? Porque a palavra trem ali está fora de um contexto, é um regionalismo. E assim existe pelo mundo inteiro. Então, o que eles fizeram com o seu documento Attention User Need? Eles pegaram essa palavra, colocaram números para ela, e isso é o LLM, é o generativo que está sendo usado hoje. A partir deste número, eles correlacionam. Então, a mágica toda que a gente vê hoje na generativa, que encanta a gente, nada mais é do que alguém observa aonde tem a palavra trem. Ele vai fazer uma série de filtros com seus codificadores, decodificadores, chamam parâmetros, que tem bilhões hoje. Ele fala assim, espera aí, a palavra tem perto de comer significa o quê? A palavra tem com comer diferente significa o quê? Então, essa questão da previsibilidade da próxima palavra é porque, quando ele foi treinado, ele passou por essas frases vários momentos e sempre viu. Depois de Ave Maria, a próxima palavra é sempre graça, e é a mais recorrente. Então, ele fala, se eu vou sugerir uma palavra para alguém, depois de Ave Maria, é cheia de graça. Isso é o contexto da palavra generativa. Eu falei, bom, entendido. Dado isso tudo, o que a gente vê, então, é que existe um contexto, aonde, a partir desse Attention User Need, eles viram que o trem, naquela primeira frase, significa algo, o trem, na segunda palavra, significa o momento está bom, mas na última já significa o trem mesmo. Então, eles conseguiram, no seu documento, efetivamente, resolver o seu momento acadêmico de ir produzir um estudo aprofundado, como qualquer teoria, como qualquer mestrado ou doutorado, e criaram um Attention User Need. 6 profissionais do Google. Mas o que aconteceu posterior a ele é o que chama atenção. Eu consultei em maio desse ano, tinha outros 70 mil artigos acadêmicos referenciando esse artigo. Quem estudou aqui lembra que lá na sua TCC ou no seu documento final você tinha que fazer, fulano de tal é que falou isso, no livro tal, no dia tal. O meu tem três referências. Eu falei sobre segurança. Os caras têm 70 mil. E, com certeza, se eu consultasse hoje, eu veria que tem muito, muito mais itens referenciando a eles. Porque o que eles fizeram foi um divisor de águas, né? E quando se fala entre empresas, OpenAI, Google e tudo mais, as pessoas falam assim, mas a Google está atrás. Não. Ela só não fez uma coisa muito simples. Ela fatura $1 bilhão com o Google Search. Para que ela destruiu um produto de $1 bilhão porque tinha uma OpenAI encantando as pessoas? Deixa. O conhecimento inicial veio do meu cerne. Eu já sabia disso há muito tempo. Só estava esperando o momento certo para usar. E isso é o que está mudando o mundo. Só que, se a gente não treina, não ganha. O que aconteceu, para todo mundo entender, é que a IA, para saber a próxima frase, ela tem que passar por muito texto, tem que passar por muitos lugares. Para gerar um código, ela tem que ler muito código, e isso é o que está mudando o mundo atualmente. Mas o que assusta, quando a gente vai ler sobre isso, é que a gente tem 2 modelos hoje, o não supervisionado e o supervisionado. Quando é o que vocês leem na internet, alguém falando que a IA vai acabar com os empregos, vai acabar com as coisas, na verdade, elas não são claras, mas elas estão falando que a IA é um modelo não supervisionado. Vocês já imaginaram aprender alguma coisa sem supervisionar alguém? É isso que acontece. Nós, humanos, não aceitamos isso. Alguém aprender a pescar com 3 anos de idade. Alguém com 5 anos de idade programar, sem ninguém ensinar, simplesmente porque aprendeu. E é isso que é o nosso conflito humano. Porque a IA, ela nasce não supervisionada. Eu coloco o texto e ela vai aprendendo conforme ela está sendo retroalimentada. Mas eu gosto de explicar melhor dentro desse slide, que é da própria Google. Do lado direito, nós temos um cachorro, que é o que a gente chama de machine learning. Sit down up. Do outro lado, eu tenho um cão-guia. Isso é inteligência artificial. Sabe tomar decisões, sabe preparar. E eu chamo a atenção dos meus colegas CISOs por isso. Porque algumas empresas vão nos apresentar daqui a um tempo produtos chamando de inteligência artificial. Na verdade, eles estão te oferecendo machine learning. Só sabe fazer aquilo. Não teve um aprendizado constante. Não teve um aprendizado que, baseado numa situação X,
eles fazem outros processos. Eu estou em alguns cases que eu tenho visto, eu até tentando fazer também, previsibilidade de fraude, risco. Analisar uma situação X no mundo financeiro é muito complicado. Mas nós achamos uma coisa, como tentar dar um passo à frente, fazendo a IA sugerir outros modelos de fraude para que ela própria aprenda com ela mesma como prever outras fraudes. E é assim que a gente está tentando chegar na frente, fazendo com que ela aprenda por si mesma. Mas a gente não pode deixar de ser leviano, que essas palavrinhas todas são conjugadas. O Deep Learning, aprendizado profundo, o Machine Learning e a IA são todos consequência uma da outra. Não tem como eu aprender uma IA se eu não fizer um Machine Learning. Eu tenho que fazer um aprendizado retroalimentado o tempo todo. Voltando para o nosso modelo de LLM, então, nós descobrimos que o Transformers é o grande divisor de águas, mas não podemos deixar de lembrar que tudo que nós estamos vivendo são IAs generativas, conversacionais. Não tem memória, não guarda quem é você, não sabe responder quem é você. Conversando com algumas pessoas recentemente, eu falei, a IA que a gente está experimentando hoje é aquele amigo que te conhece muito, que você vai falar uma coisa e já completa a sua frase. Porque ele te conhece muito, ele não sabe a frase, mas ele sabe completar. Hoje, essa IA não tem a capacidade de lembrar nada sobre você, mas sabe falar de tudo sobre você que ele aprendeu. Não temos uma IA propagada por muitos, né, como aquela que vai destruir o mundo porque conhece tudo e todos. Nos encanta, sim, pela sua forma e habilidade escrita, mas não resolve todos os nossos problemas. E aí, neste mundo que eu fui experimentando, eu fui para o chat GPT, e aí veio o título. Cara, gostei demais desse negócio. Porque eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pedir para ele tudo o que eu queria. Por favor, crie um programa Python, porque eu não sei programar em Python, que faça comunicação, eu olho meus SSL se estão funcionando, e eu dava um clique rapidamente, o cara gerava um código para mim. Eu falei, uai, esse negócio é bom, isso é bom. E fui passando aquele processo e descobrindo de tudo que eu podia fazer, o que ele podia fazer. Cria uma regra no Splunk para mim, para controlar vazamento de CPF. E ele foi lá claramente, e logicamente eu descobri. O pessoal da Splunk deixou um tutorial na web, como é que se faz as coisas, e ele foi lá, passou e aprendeu. Ele não memorizou, ele só aprendeu como faz. E quando eu peço, ele, usando sua memória, não faz Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não pega o tutorial da Splunk e me entrega. Ele só aprendeu, ele fala, ó, só que aprendi, vou te explicar como é que faz. Então, faz assim, se assado. E o meu melhor entendimento daquele momento, março deste ano, que o LLM Chatbot é um acelerador do trabalho. E eu falei, eu não posso fazer a minha empresa deixar de crescer porque eu entendo, ou algumas pessoas acham que isso é risco. Eu preciso melhorar, fazer o que eu preciso, como preciso, mas o meu RH tem que fazer coisas melhores, o meu vendedor de agência, chamado gerente, tem que produzir peças e ter ideias para vender melhor. E assim eu comecei, dentro de uma contramão, né, que eu via no mercado, de pessoas proibindo, eu fui pelo lado permissivo, né? Para fazer o quê? Para fazer esse processo acontecer. Mas, passados 6 meses, que estamos aqui hoje, eu vi que nem tudo era como eu tinha imaginado ou como estava sendo feito. Eu descobri que eu preciso, e todos nós precisamos, saber pedir. Não é eu quero um bolo de chocolate, com meia dose de chocolate amargo, com um pouquinho só de açúcar, não quero leite, quero água, e que ele tenha dois andares. Isso é um medo perfeito. O que acontece com a nossa geração agora que está usando o ChatGPT? A gente não sabe pedir. Então, dominar um prompt perfeito, para nós que somos CISOs, para a nossa equipe de operação de security, é o fator principal no momento. Por quê? Nós precisamos ter alguns elementos básicos, né? Uma persona, um contexto, uma tarefa, um exemplo, um formato. E toda vez que você usa os elementos, você extrai da IA o melhor. Mas nem todos eles são obrigatórios. E aí, rapidamente, eu vou falar de algum desses contextos. Por exemplo, para mim, o que é obrigatório é usar o verbo. Tarefa, crie,
faça, me dê. Use um verbo sempre porque você quer. Eu também sou educado, eu escrevo, por favor, me dê, mas tem a tarefa ali, executando aquela atividade. Porque o prompt, pessoal, ele gera uma tarefa, ele está mandando executar, em vez de deixar ela interpretar. Essa é a primeira grande dica. A segunda dica, e para mim tem que estar casada sempre, é dar um contexto. Este ano, como professor, eu estou inserindo umas dicas de IA em todas as aulas, e eu faço meus alunos escreverem no primeiro parágrafo: sou um estudante acadêmico, não sei sobre isso, estou com uma aula e o professor está pedindo para fazer isso. Dê a IA o contexto. Fala que você aprende, que você é o aprendizado, e quando ela não souber, ou te der uma explicação que você não sabe, ele fala assim: por favor, não entendi, me explica como se eu tivesse 8 anos de idade. E ela explica como se tivesse 8 anos de idade. Troca o vocabulário dela para fazer isso. Isso é muito importante. Então, neste exemplo aí, né, quando eu acabei de formar essa computação, tenho uma pouca experiência, preciso evoluir. Cara, ela vai fazer o que você está pedindo, dando contexto a ela. Quando você vai mais um pouquinho, quando você dá ela um exemplo, muitas vezes nós aqui debatemos como conversar com o Bird em alguma coisa. Mas nós nunca demos a ela um exemplo para falar assim: me ajude, eu preciso conversar com o Bird igual esse cara fez nesse texto aqui. Como é que eu posso abordar isso? Dê ela exemplos, fala como é que a gente quer. Neste caso aí, né? Houve um incidente, eu quero um texto igual aqueles jornais, né, de alarmantes. Ela vai gerar com aquele tempo que você está mandando. Então, dar um exemplo é algo muito, muito legal. Impersonar, às vezes, também funciona bastante, não é tão necessário, que pode ser, você fala assim: cara, eu sou um recrutador de RH e preciso criar um RH, um job description, para fazer contratação. Então, se você IA é o contratador, como você iria pedir isso? Então, impersonar também ajuda bastante, e eu uso até agora com mais frequência do que antes, tá? Eu não só me identifico, mas eu quero que ela se posicione como se fosse um líder, como se fosse um líder sindical. Eu falo a ela o que ela quer que ela impersona. Uma forma interessante, que ajuda bastante, é como você quer o formato. Este caso aí, eu trouxe bem simples, para todo mundo entender. Era uma notícia que estava no site e eu precisava dessa informação, né? O Brasil tem os maiores ataques cibernéticos da América Latina. Só que isso estava fragmentado. Sabe que esse texto jornalístico, os jornalistas são bacanas, mas vou criticar, tá? Aquele que os caras colocam, você tem que ler quase que a matéria para chegar lá embaixo para ver que tem um negocinho. Eu falei: lê esse texto, me dá em formato de tabela. Ou seja, adiantou muito a minha vida no dia a dia. Então, usar o formato, pedir o formato que você quer, escreva em forma de texto, ajuda demais. E o que eu tenho usado também, sempre regular, é dar um tom. Escreva de forma profissional. Escreva de um jeito formal. Escreva de um jeito mais hilariante. E eu uso até para mandar feliz aniversário para amigos. Manda um bom dia de aniversário, mas escreva de forma mais alegre. E o Paulinho, que é meu amigo, ele é tal jeito. Escreva assim para ele. Ela vai gerar dentro do contexto. Então, minhas mensagens de feliz aniversário são até melhores hoje, porque eu dou a ela o tom do que eu quero que ela faça. E aí, pessoal, quando a gente junta isso tudo, a gente pode ter um prompt perfeito. Eu trouxe um exemplo do que é real na minha vida, impersonando. Você é um gerente de segurança cibernética de um banco brasileiro, muito importante, com foco em beneficiários, que é o caso do Banco Mercantil. Esse banco acaba de lançar um produto de crédito, o aditamento FGTS recebeu 12 mil consultas nas últimas 24 horas, o que é 200% superior à meta, sem nenhuma ocorrência de fraude ou ataque cibernético. O vermelho, para explicar, que é o contexto. O amarelo, escreva, ou seja, o verbo, né? Escreva um e-mail para o meu chefe, fulano de tal, compartilhando essa notícia positiva. O e-mail deve seguir exatamente o formato de uma introdução, meio e conclusão. Use a linguagem clara, concisa e escreva no tom confiante, mais amigável. E aí, inseri um link de um exemplo que eu queria que ela fizesse. Isso é saber pedir. Se a gente não souber pedir para a nossa IA,
nós vamos continuar trazendo um péssimo fruto, um péssimo recado. E a gente tem usado isso todos os dias, melhorando, ensinando ao próprio time que a gente tem no trabalho no dia a dia, que eles podem muito mais, mas se souber pedir. Todo mundo que sabe pedir realmente acaba tendo vantagens no dia a dia. E partindo dali, pessoal, eu deixei de fazer o papel de CISO, de pesquisador, voltei para o meu papel de CISO, e aí eu comecei a olhar para a empresa. Mas como que eu protejo a minha empresa agora sobre os riscos dessa tal de inteligência artificial? Como é que agora eu faço esse benefício para o meu dia a dia? E eu comecei a descobrir que eu já tinha ferramentas prontas para isso. Para quem tem aí, não sei, não posso falar para o fabricante, que deixo para os revendas fazerem, né? Mas eu tenho DLP, tenho caso, tenho BFilter, e este caso é um caso real. Acho que eu fui um dos primeiros a implementar regras no meu DLP para proteger propriedade intelectual. Quando a Samsung, lá atrás, foi a primeira grande empresa a bloquear o WebFilter, né, o processo deles de Generative AI, a Apple proibiu, pouco se falou o que eles estavam tentando proteger. A Samsung estava tentando proteger a propriedade intelectual, porque está desenvolvendo o Samsung 38, sei lá, e tem uma função X. Se o programador dela copiou o código, jogou na GenA para resolver um erro, a GenA vai tentar ajudá-lo, mas ela também aprendeu o código. Aí vai o meu aluno lá na sala, teve a ideia mais ou menos igual, essa IA é só pedir para ela que ela entrega. O que vai acontecer? Aquela função do Samsung 38 vem de graça, não é copyright, não é Ctrl+C, Ctrl+V, mas o código vai vir. Então, propriedade intelectual é aquilo que a primeira coisa que eu fui proteger. Peguei os parâmetros, as linguagens, o meu DLP já trabalha muito bem com as minhas bases de dados, falei, isso aqui não é para passar, isso é para bloquear. E com isso, eu consegui fazer claramente uma coisa que poucas vezes na minha vida como CISO eu consegui. Muito bem. Isso passa, isso bloqueia. E tudo que é bloqueado, para quem usa DLP, eu ainda mando a notificação para o gestor, falando, o seu funcionário tentou usar isso na internet e isso tem propriedade intelectual. Instrua ele a não fazer mais. Então, a gente conseguiu trazer, pela primeira vez, parafraseando o Darth Vader lá, o equilíbrio à força. Nem sempre o mal vai avançar e nem sempre o bem vai ser preponderante. A gente vai trazer o equilíbrio para essa força. E isso começou a trazer, então, uma série de situações que a gente vislumbrou para o nosso mundo. Para quem nunca viu um modelo de IA, hoje no mercado nós temos 3 modelos. Nós temos o LLM Chatbots, são esses públicos que a gente está usando, seja ele hoje tem inúmeros, né, mas a gente ainda fala muito do ChatGPT e o Bird, mas tem inúmeros hoje. Nós temos várias fórmulas para fazer na sua máquina, porque algumas são open source, como a Llama, né? Você pode rodar, para quem tem placas RTX, né, placas gamers, roda na sua máquina, ou seja, não sai nem da sua rede, e talvez esse seja o primeiro momento de experimento de alguém. Faça um chat, uma interface para as pessoas conectarem. Vai consumir a sua CPU? Vai, mas aprenda ali como que essas coisas funcionam. E tem já também, comercialmente, os modelos corporativos, né? Eu trouxe as 2 maiores aí, com maiores ofertas, que é a Google com seus produtos Vertex AI e a Microsoft com Copilot, com o processo rodando no dia a dia. Mas nós temos que saber, como security, como tirar proveito disso. Como é que eu posso, CISO, fazer com que a minha equipe use já essa pública? E aí eu trouxe 4 funções, tem um rodapézinho passando embaixo, porque no slide ia ficar muito mutuado, eu deixei embaixo. Mas, primeiro, engenharia de detecção. O pessoal que é de operação já viu. Pegar no Event Viewer um log do Windows, cheio de /S, /F, não sei o quê, copia. IA, o que significa isso? Ela passou pelo treinamento da Microsoft, ela entendeu o que é o /S, ela entendeu. E hoje eu produzo assertivamente o alerta para a minha área interna de infraestrutura que for, falando, espera aí, aqui no /S falou que é muito risco, então você precisa ter esse cálculo. E a gente está fazendo muito uso, muito mesmo, de engenharia de detecção. Para quem duvida,
Pega o log de event viewer do seu Windows local, da sua máquina. Pega os erros, joga para uma IA e fala assim, traduz para mim aí. Inclusive, eu descobri que o meu HD está queimando por causa de uma dessas aí. Na análise de malware, pessoal, é fantástico, né? Para quem trabalha com essa parte forense, descobrir como é que o atacante ali está lubridiando as pessoas. Antigamente, fazer isso manualmente, né? Hoje, eu acho que eu estou criando monstros na faculdade, por causa dessa segunda, porque a gente está fazendo dump na sala de aula, mas os meus alunos não sabem a programação. Mas fala assim, ô IA, sabe essa programação aqui? Comente linha a linha para mim o que está acontecendo. E ela comenta linha a linha, função a função. Aí eu falo, estou criando um monstro, daqui a pouquinho vai querer programar igual esse cara, fazer outro monstrinho para ele, para dar sucesso. Mas, compensação também, eu, quando CISO, aprendi como aquilo está afetando o meu cliente, eu posso proteger o meu cliente. Antigamente, eu precisaria de um expert naquela linguagem que o cara fez para fazer aquele trabalho. Na terceira, validação de scripts. A gente usa muito também para validar, ajudar a entender scripts, vulnerabilidades, né? Eu estou fazendo um experimento para ver se ela consegue superar as ferramentas hoje, né, de code security, essas que validam códigos. Estou tentando ver até que ponto ela é muito boa para isso. Já neste mês de novembro, acho que a gente vai ter bons resultados. E na quarta, quem questionava, né, automatização de tarefas e rotinas. Varredura, fazer buscar patches. O Daniel fez lá, agora apresentou antes, uma questão, cara, o IA, me ajuda a interpretar isso aqui, vamos fazer a varredura melhor? Quanto que eu posso fazer? Como que eu faço? Tudo isso vai economizar tempo, acelerar o trabalho. E para nós, CISOs, né, nós temos que, possivelmente, fazê-la, para quem quiser testar, o modo privado. E aí vai umas dicas também. A primeira dela, a coleta adequada. Se uma IA xinga palavrão, é porque ela aprendeu palavrão. É como o ser humano, é como o meu filho e o seu filho. E se não houver uma curadoria muito forte sobre o aprendizado, vai se comportar mal. Então, para quem vai pensar na privada, né, essa é uma item muito importante. Eu estou fazendo o modelo privado onde eu trabalho hoje. Estou fazendo a minha IA aprender os meus sites internos e, além disso tudo, fazendo um trabalho muito forte de curadoria, para que ela não se alucine e ela não se perca nas palavras pela interação das pessoas. O ser humano é um sabotador por natureza, né? A gente também está fazendo um pré-processamento de dados. A gente percebeu que quanto mais quebrar as palavras, e fica melhor, eu achei melhor explicar no termo em inglês, useful, né? É useful. Quanto mais você quebra essa palavra, melhor a IA trabalha com esse conceito de aprendizado. Sempre, como eu falei, um treinamento semi-supervisionado, não é totalmente sem a supervisão, porque a gente sabe que isso vai ter um grave reflexo depois, e tem um afinamento contínuo. Porque a nossa evolução, se a gente está aqui hoje enquanto CISOs, enquanto gestores, é porque nós fizemos um afinamento constante da nossa profissão. E isso nos levou a ter uma excelência. Se eu espero da minha IA uma excelência, o refinamento ele é importantíssimo. E, às vezes, mesmo, até refletindo numa frase que eu acabei de falar com um colega, eu não reflito, volto com ela, às vezes voltando, ou retroalimentando, são partes importantíssimas se eu quiser me aventurar neste modelo de inteligência artificial. Bom, e como é que a gente vai falar sobre a gestão da IA no mundo corporativo? Eu acho que a gente tem um painel em seguida, né, claro, para falar sobre o quanto isso é importante. Nós estávamos numa sala ali agora, na trilha, debatendo justamente sobre o quanto é importante sobre o processo de ter uma curadoria, de ter uma legislação, de ter uma política interna, definindo os limites, e assim a gente vai trabalhar aqui, espero falar mais sobre o tema também em outras oportunidades. Pessoal, fica aí o meu agradecimento ao Security Leaders, à Graça, friamente, ao Sérgio, mais uma vez de falar do tema. Tem muitas outras coisas para falar, com meus avanços, estudos estão muito já além, mas eu achei importante compartilhar que, enquanto segurança, enquanto security, nós já podemos tirar proveito do que está aí no nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado a todos. Quem quiser conversar, depois estarei disponível. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Leocádio.